do Senhor, professores, que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês. E nós estamos aqui para apresentar a pré-aula de número 3, que tem por título O Encontro de Deus com Abraão. Olha que legal essa história, né? Uma história muito linda mesmo. E o ponto central dessa história, né? Da nossa aula, é preciso ter fé e coragem para experimentar as promessas de Deus. Gente, isso é verdade, né? Nós vivemos pela fé e a gente precisa realmente ter fé e ter coragem para viver os projetos de Deus na nossa vida. É confiar em Deus. Então, nossa, eu tenho muitas experiências mesmo de fazer algo porque Deus mandou e pensar, meu Senhor, e agora? Como que vai ser, né? O que será que vai se fazer, né? E a gente acaba confiando em Deus e depois a gente vê como foi maravilhoso, né? A gente tá ali pisando, não sabendo onde pisando, mas o Senhor tá ali nos cuidando e Deus está nos abençoando. Tenho muitas experiências e uma delas, professores, que eu me lembrei agora, eu lembro que eu estava na igreja orando e o Senhor dizia assim para mim, ó, vai na casa da nora de uma irmã lá, da irmã Custódia. Daí eu dizia assim, Senhor, mas eu não conheço, não sei nem aonde mora, como que eu vou? Vai na casa dela. Peguei, isso foi uma oração de manhã, quando chegou a noite no culto, novamente, vai na casa. E eu peguei assim, Senhor, eu sei que mais ou menos é ali, acabei me informando do endereço e acabei indo lá na casa e eles estavam lá na frente da casa. Eu só cheguei assim, eu vou falar o que para eles? E eu só cheguei e falei, né, olha, Deus me mandou aqui. E eles prontamente mandaram para entrar. E, gente, Deus fez algo tão grande naquela família, Deus fez algo tão grande, hoje eles estão na igreja. Então, assim, ó, foi uma amizade que surgiu e eu obedeci à voz do Senhor. E hoje eu vejo eles na igreja, batizados, a menina na presença do Senhor. Então, assim, a mãe, né, sendo ali, ajudando as crianças no vocal das crianças. Então, assim, tudo porque eu obedeci. E como é bom, né, a gente ter coragem e fé e acreditar nas promessas do Senhor. Então, isso é maravilhoso. Então, essa é uma experiência, não só dessas, mas muitas experiências que eu vivi através da fé, porque o Senhor falou. E eu também lembro que o meu esposo, Deus também uma vez falou, né, olha, o teu esposo não é dessa cidade, eu vou trazer de outro local para ti. E eu confiei nessa promessa e realmente Deus trouxe de outro local, de outra cidade. Então, assim, como é bom a gente confiar nas promessas do Senhor e como é bom viver aquilo que Deus sonhou para a nossa vida. Então, isso você pode estar passando também para o seu aluno, né? Que ele também deve confiar nas promessas de Deus, porque os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos, né? Se a gente soubesse, né, o que Deus sonhou e planejou para a nossa vida. Então, vamos lá, o destaque bíblico, que o aluno saiba que quem deseja ser amigo de Deus precisa ter fé e coragem, mesmo diante do medo. Gente, a primeira sensação que vem é o medo, Senhor, e agora? Eu me lembro, né, eu dizia, Senhor, e agora? O que eu vou fazer lá? O que eu vou dizer? Jesus, e agora? E surgiu uma grande amizade. Vocês assim, gente, é uma amizade que surgiu tão grande, e como é bom viver os sonhos de Deus, né, e ver toda aquela família na presença de Deus. Vamos lá, plano de leitura bíblica semanal. Professores, eu deixei aí uma impressão que vocês podem estar falando, incentivando os seus alunos a estarem lendo uma Bíblia semanalmente. Então, isso é muito bom. Às vezes, a criança ela precisa do estímulo, precisa do incentivo para ler a Bíblia. Então, aí tem um plano, né, de leitura bíblica. Que então ali, aquele segunda-feira, tem o capítulo, né, ali a criança vai botar segunda, qual capítulo que ela leu, qual foi o livro que ela leu, né, então tá ali todos os dias da semana, né, de segunda a sexta-feira, tá ali para a sua criança estar registrando qual foi o capítulo que ela leu, e depois vocês podem estar conversando, né, na próxima semana, como foi esse plano de leitura, como foi, o que eles aprenderam nessa leitura. Então isso é muito bom, isso desperta o interesse dos nossos alunos de estarem lendo a palavra de Deus. Então, vocês lembram ali que nas 2 primeiras aulas eu falei que eu não tinha, né, a revista do aluno e eu não tinha como saber quais eram os países
países ali para a nossa curiosidade. Então, agora que eu já estou com a revista em mãos, eu cumpri, né, o que eu falei para vocês que eu iria trazer a partir da terceira aula. Então, o nosso país, né, nós vamos lá para a França. A França na Europa Ocidental tem cidades medievais, aldeias alpinas e praias mediterrâneas. Paris, sua capital, é famosa pelas casas de alta costura, museus de arte clássica e monumentos como a Torre Eiffel. O país também é conhecido pelos vinhos e pela cozinha sofisticada. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse país? Vamos lá, curiosidade. A França é o maior país da União Europeia. A França é o país com o maior número de fusos horários no mundo. O fuso horário francês foi estabelecido pelos alemães. O maior número de falantes nativos franceses não se encontra na Europa, mas sim na África. A França é o país com o maior número de rotatórias do mundo. Existem mais de 1000 tipos de queijos na França. E a França é o país mais visitado do mundo. Imagina por quê, né? Que ele é o mais visitado. Mas vamos lá agora com a nossa missão, que é orar por esse país. A França é a maior das nações ocidentais não alcançada, com um pouco mais de 1% da população declaradamente evangélica. Nossa, um índice muito pequeno. Trata-se de um povo secularizado, pluralista, contrário à noção de revelação bíblica e especialmente avesso ao exclusivismo cristão. No entanto, religiões ocultistas são vastamente procuradas e o Islã cresce aceleradamente, com 10% da população. O cristão, 1%. O Islã, né, cresce, tem ali uma taxa de 10%. Olha como são pessoas que precisam conhecer Jesus. E eu fiz aqui para a nossa missão, aqui para as crianças, um bonequinho. Tá lá no Drive também, professores, uma menina, né? Que às vezes a gente quer dar para o menino e para a menina. E esse bonequinho, ele tem as 13 bandeiras dos países que nós temos, né? A missão de orar. O que eu fiz aqui? Fiz uma mãozinha aqui da oração, que a cada semana que você vai estar ali com a sua criança, você pode estar dando para ela, claro que toda aula você vai ter que estar ali fazendo ela lembrar, porque a criança esquece. E você vai estar dando para ela, olha, você chegando em casa, essa semana nós vamos orar pela França. Claro, vocês vão estar ali orando, ali com as suas crianças, e depois o dever, né, a missão delas em casa é durante aquela semana estar orando pelo país da França. Então, cada país que ela for orando, ela vai levantando a mãozinha. Semana que vem é pelo Reino Unido, e assim ela vai estar orando até chegar lá em cima no bonequinho, que é o país do Japão. Então, olha só, é a mãozinha orando e vai estar passando em todos os países. Eu fiz o bonequinho preto e branco, porque a criança pode colorir, só as bandeirinhas que eu deixei coloridas. Mas olha que legalzinho, né? Vai subindo a mãozinha aqui e a criança vai ter toda semana um país para orar. Então, vamos lá, professores. Memória em ação. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Se encontra em Hebreus, capítulo 11 e o versículo 8. Mas o que você fez para memorizar esse versículo? Primeiramente, você vai ler na Bíblia com o seu aluno, né? Ele já é bem grandinho, você vai estar lá, se precisar de auxílio, ajude seu aluno, incentive o seu aluno a ter uma Bíblia. Depois você tem aqui uma referência que eu fiz aqui, o cartãozinho aqui, né, um cartaz que você pode estar lendo com eles para memorizar todos juntos, em voz alta, porque às vezes as traduções da Bíblia são um pouco diferentes, né? Para eles estarem lendo pela própria Bíblia todos juntos. Mas aí que você vai estar lendo com eles aquela famosa repetição e tal. Quando você vê que eles memorizaram, agora você vai chegar uma hora que você vai fazer uma dinâmica com eles. Então, eu fiz aqui o versículo e só ampliei o versículo bíblico e fiz preto e branco. O que eu aconselho para você? Tem aquele papel filme, aquele plástico que eles embalam alimentos, você pode estar embalando todo esse versículo bíblico como passar papel contact transparente. Por quê? Qual é a nossa ideia? Aquele canetão que para quadro brancos que apaga,
Então, você vai estar prendendo isso aqui na sua parede e vai estar dizendo para a criança que aqui está o começo do versículo, aqui no centro, e agora a criança com o canetão vai ter que continuar o versículo sem errar as palavras. Então, ela vai falar aqui, né? Foi pela fé que Abraão. Qual é a continuação do versículo? Vai sair do Abraão com o canetão, sem tirar o canetão da folha, para fazer tipo uma linha só de contorno em todas as palavras. Que Abraão, vai lá em cima, ser chamado, vai de novo, por Deus, obedeceu. Agora vai e saiu. Volta ali, para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Então, claro que a criança, às vezes, ela vai se embaralhar e vai levar para uma palavra que não é a sequência do versículo, é aonde errou, para outra criança vem. Então, você vai apagar tudo, por isso que precisa ser o papel contact ou papel embalar com papel filme, né, que é aquele plástico filme. E você vai apagar ali com o paninho e a criança novamente com o canetão faz todo esse trajeto até a criança conseguir formar todo o versículo sem errar a direção das palavras. E você pode até, depois que as crianças memorizaram, já sabem as sequências, não erraram mais, você pode até fazendo uma competição, né? Vamos ver quem consegue formar o trajeto do versículo primeiro, vamos cronometrar. Então, as crianças gostam muito dessa dinâmica, de estar concorrendo, né, de quem é o mais rápido, e isso eles aprendem brincando, memorizando o versículo. E vamos lá. Mas, professor, hoje nós estamos falando sobre fé, mas o que é fé segundo a Bíblia? O apóstolo Paulo, ele ensinou que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Fé é acreditar naquilo que a gente não vê. E o que é viver pela fé? Então, aprendemos que viver pela fé é andar na direção do Senhor, ouvindo a sua voz, obedecendo a sua vontade e crendo que Ele vai nos abençoar. A fé nos leva a ouvir a voz do Senhor, a palavra de Deus e obedecê-la. Quando exercitamos, praticamos a fé em nossas vidas, agradamos ao nosso Deus. E como desenvolvemos a fé? Como que isso funciona, né? De sorte que a fé vem pelo ouvir. É assim que a gente desenvolve a fé, é ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Se encontra lá em Romanos 10 e capítulo 17. Então, para obter fé, a gente precisa ouvir, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E para isso nós precisamos nos aproximar de Deus e acreditar que Ele nos abençoa e que Ele é galardoador. Vamos lá, explorando as Escrituras. O que eu fiz aqui? Tem o Abraão, isso aqui são as imagens da nossa lição, tá tudo lá no Drive para você. E eu só fiz aqui, tipo, um livrinho, né? A qual você pode estar ali contando a sua história para as crianças. Então, essa é uma história muito linda. A gente vai estar dizendo para as crianças, né? Crianças, como é importante a gente confiar em Deus. Se Deus falou que vai salvar a sua família, que tem muitas crianças, às vezes a maioria das crianças das nossas salas não são evangélicas. Então, a gente tem que botar fé no coraçãozinho delas, que Deus, Ele faz, que Deus, Ele pode fazer, e para Ele nada é impossível. E colocar no coraçãozinho da criança que ela é especial, Deus tem um projeto com ela, e Deus ama tanto, tanto, e cuida dela. Então, a gente tem que fazer com que a criança entenda que ela é amada por Deus, e que ela precisa ler a Bíblia, prestar atenção na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Então, a gente precisa colocar isso no coração da criança, né? Ela precisa acreditar que Deus, Ele faz o impossível, que se Deus prometeu, Ele é homem, né? Ele não é homem para que minta. Deus, Ele é Deus e Ele faz acontecer.
Para ele nada é impossível, tudo ele faz, né? No tempo dele, no tempo determinado, nós precisamos acreditar. E o que a gente precisa mais acreditar e ter esperança é que Jesus um dia ele vai voltar para nos buscar. Isso tudo vai passar, Jesus vai voltar e as nossas crianças elas precisam acreditar nisso. Muitas não acreditam mais no céu e o arrebatamento parece ser algo muito distante das nossas crianças, né? E não só das crianças, dos adultos, parece que isso nunca vai acontecer. Só que Jesus, né, na sua palavra, ele prometeu que vai voltar. Então a gente tem que ter fé e acreditar e esperar, aguardar, né, essa volta de Jesus a qualquer momento. Precisamos estar preparados para essa volta, guardar essa chama no coração, essa esperança de um dia encontrar com o Senhor lá nas mansões celestiais. E dizer para a criança também, né, que às vezes ela está vivendo conflitos, ela está vivendo no meio de uma guerra. Às vezes dentro da sua casa, uma guerra familiar, uma guerra com os próprios sentimentos, emoções, uma guerra no meio social que ela vive. Às vezes a criança está vivendo ali vários conflitos e aflições e ela não sabe como lidar com isso, ela não tem maturidade para lidar com isso. E às vezes as pessoas que precisam protegê-las, precisam ajudá-las, acolher, são as que mais prejudicam as crianças, né? Não entendem, falam palavras grosseiras e a criança cresce nesse mundo todo, né, tudo do avesso, podemos dizer assim. E a criança precisa entender que mesmo nesse contexto há um Deus que tem cuidado dela, há um Deus que tem solução para todas as coisas. Ela precisa acreditar, ela precisa ter fé que ela não está sozinha, que em todos os momentos da vida dela há um Deus que está protegendo, há um Deus que está cuidando. Poderia ser muito pior, mas a mão do Senhor tem cuidado e Deus tem o momento certo para todas as coisas e o momento certo de agir. Que a criança venha ter fé e entender que ela não está sozinha e que ela é muito amada por Deus. E aqui você pode estar contando para a sua criança sobre Abraão, né? De repente Deus falou para ele: sai da tua terra e no meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus nem falou assim: ó, olha Abraão, tu vai lá para uma terra chamada Canaã. Lá, Abraão, nossa, vai ser da tua descendência, isso, aquilo. Não, Deus foi falando isso ao longo da jornada, né? Abraão saiu, não sabia nem para onde ele ia. Olha a fé desse homem para com Deus. Ele simplesmente obedeceu, pegou sua família, suas posses, suas riquezas e foi, e obedeceu com toda a sua família, e lá foi. Ali você pode estar contando para eles e perguntando, conversando com aquelas crianças: e se fosse vocês? Se Deus dissesse assim, vai, faz tal coisa. Se Deus dissesse assim para você: olha, vai lá, fala de Jesus para aquele teu amiguinho, vai, ora por aquele amiguinho, diz para a mãe e para o pai que esse problema vai passar, ora por aquela vizinho, aquelas pessoas. O que vocês fariam se de repente vocês dissessem, sentissem no coração vontade? Porque às vezes Deus não vai dizer assim como falou com Abraão, né? Numa voz e disse: Abraão, sai da tua terra. Não, às vezes Deus fala com a gente hoje, né, de outras maneiras. E com a criança, às vezes, como Deus vai falar, é aquele sentimento de querer fazer algo por alguém. Às vezes é a forma que Deus está usando para falar com a criança, porque talvez ela não entenderia outra forma de Deus falar. Eu já vi várias vezes, nitidamente, a voz de Deus falando comigo. Então, assim, às vezes, se a criança for ter essa experiência, talvez ela vai ficar com medo, assustada. Então, Deus pode trabalhar de outras maneiras, como ela sentindo um grande sentimento de orar por alguém, falar de Jesus para alguém. E, às vezes, ela também não entende isso. E você pode ter esse bate-papo com a criança. Criança, e se você sentir no seu coração, que às vezes a gente fala assim, ó, se Deus falou para você, às vezes a criança vai estar esperando, né, o concreto, que realmente uma voz venha falar, e isso não vai acontecer, porque ela vai se assustar. Mas você pode pegar e falar na linguagem da criança, no que, né, pense como criança naquele momento e fale para ela ali. Se Deus pegar e tocar no seu coração e você sentir um desejo, uma vontade de falar com alguém, o que você faria? Você obedeceria? Você falaria: mas é aquele lá que mais está incomodando, aquele lá que mais dá trabalho, eu não gosto dessa pessoa. Mas você falaria de Jesus para ela? Então, Abraão, ele saiu, mesmo talvez contra a vontade dele, deixou família, deixou tudo e obedeceu. Mas ele foi, e é assim que nós devemos fazer também, obedecer ao Senhor e ter fé.
Então, ali, professores, ele tem toda a história da nossa lição, tá aqui. E aqui na última página, né, uma página aqui, eu botei uma paisagenzinha para dizer, né, que era a terra de Canaã que Deus mandou que ele fosse. Vamos lá? E como que a gente pode estar concluindo isso para as crianças? Então, eu posso estar falando, crianças, Abraão, ele obedeceu. E Deus fez dele uma grande nação. E ali você pode estar falando também ali da história, né? Que ele queria muito ter um filho. Foi outra promessa também de Deus na vida dele. Um homem já velho em idade. Você pode estar comparando a idade de Abraão com alguns avós das crianças, né? Quem tem avós? Qual a idade dos seus avós? Então, já pensou, nessa idade, Abraão não tinha filhos, mas ele queria tanto um filho e havia uma promessa, que ele ia ser pai de uma grande nação e que dele sairiam reis e até, né, dele seria a descendência ali do rei Davi e depois o nosso Salvador também viria da descendência de Davi, de Abraão. Então, olha só, como é bom nós confiarmos nas promessas de Deus, como é bom nós ter fé, porque nós vamos viver as promessas de Deus, e não só nós, as nossas futuras gerações. Você pode estar olhando para o seu aluno e dizer, olha, os seus filhos, se você crê em Deus, confiar nas promessas dele agora, o seu futuro vai estar nas mãos do Senhor. Os seus filhos vão viver essa promessa, os seus netos vão viver dessa promessa, porque Deus é fiel, e assim como foi na vida de Abraão, assim é na sua vida. Se a sua família não é evangélica, mas Deus, ele faz, Deus, ele tem amor pela sua família, Deus vai salvar, Deus vai abençoar. Então a gente tem que botar que a criança tenha fé e esperança, que para Deus nada é impossível. Mas crianças, o que é ter fé? Você pode estar dizendo assim, é igual uma árvore. A gente, quando vê uma árvore na rua, a gente só vê, né, ali o tronco, as folhas, mas fé é aquilo que a gente não vê. Mas para essa árvore ela se manter em pé, o que ela precisa, hein? Ela precisa das suas raízes. Porém, as raízes nós não estamos vendo porque ela está debaixo da terra, mas a gente sabe que ela está ali, não é? Porque senão não tem como uma árvore se manter de pé ou nascer, né? Se ela não tiver as suas raízes. É a mesma coisa a fé. Nós precisamos acreditar naquilo que a gente não vê. E é a mesma coisa a árvore, nós não estamos vendo a raiz, mas sabemos que ela está ali debaixo da terra. Nós não estamos vendo Jesus, mas sabemos e acreditamos que Ele é o Salvador e que Ele está do nosso lado cuidando de nós. Nós não podemos, né, tocar em Jesus agora, mas temos fé e esperança que Ele está do nosso lado e que um dia nós podemos tocar, um dia nós vamos abraçá-lo. Então, são esses momentos que você vai estar chegando o seu aluninho perto de Jesus. E o que eu fiz aqui também? Um celular, que a gente pode estar dizendo para a criança. Crianças, a fé é igual ao celular. O celular, para ele manter ele assim, carregado, que a gente tá ali mexendo nele, tá usando o celular, ele precisa estar carregado, não é assim? É a mesma coisa a nossa fé. Para a gente manter a nossa fé viva, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É a mesma coisa o celular, mas olha só esse meu celular, nossa, tá o desenho aqui muito fraquinho, eu acho que tá acontecendo algum problema com esse celular, o que será? Parece que ele tá acabando, nossa, olha só, tá acabando a bateria, então o que a gente precisa fazer? Vamos lá conectar o carregador lá na tomada, porque depois que o carregador estiver lá na tomada, o celular estiver carregado, a gente vai poder usá-lo novamente. Então aqui você vai estar levantando e aqui vai estar outra página. Olha, crianças, ele está carregando e agora ele já está ficando, ó, já está com 2 pontinhos. Então, olha só, crianças, a bateria está cheia, então eu já posso tirar o meu carregador da tomada. Então, ó, para o celular ele está cheio, ele precisou ser carregado. Para minha fé se manter viva, eu preciso estar na presença de Deus, buscar a Deus, ouvir a sua palavra, ler a sua palavra. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus para minha fé se manter viva. Então aqui tem outras páginas, né, que a gente vai falar, que assim como o celular para estar carregado, ele precisa do carregador e nós precisamos de fé
para manter, né, ela estar viva, precisamos o quê? Buscar a presença de Deus, lendo a sua palavra, ouvindo a sua palavra, né? Ouvindo como? Vindo na igreja, ouvindo as histórias, ouvindo a pregação, o que o pastor fala, ouvindo os hinos, nos enchendo da presença de Deus. E quando nós temos nossa fé está cheia, nós temos certeza que o Papai do Céu está cuidando de nós. E aqui tem várias, né, imagens que você pode estar falando, né? Quando estamos com fé, nós confiamos em Deus, que Ele pode fazer todas as coisas e até o impossível na nossa vida. E aqui tem várias imagens aqui que você pode estar ali falando, né, mostrando para a sua criança a respeito da fé. Aqui atrás eu fiz um bolsinho para botar aqui o carregador, coloquei uma fitinha. E fica assim o nosso celular. Vamos lá? Tem aí as atividades bíblicas para você estar passando aí para os seus alunos. E também temos uma dinâmica que é um stop bíblico. Aquela brincadeira bem tradicional do stop. Nossa, eu amava brincar com isso. Só porque agora é stop bíblico e as crianças é até legal para saber, né, o que as crianças sabem sobre a Bíblia, então isso é muito legal, né, eu acho bem interessante. E também tem aí a lembrancinha, que é a mesma árvore, ó, o que é fé? Aí a criança vai estar tirando aqui que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Assim como a gente tem certeza que a árvore tem uma raiz, nós precisamos ter certeza, ter fé e acreditar no nosso Salvador. Então, essa foi mais uma aula, mas semana que vem estarei aqui novamente com você e aguardo você até lá.